da TI. Meu nome é Thiago Guirotto e eu tenho algumas certificações. E aí também estão os meus contatos e o meu site. Hoje nós vamos falar sobre o Windows Deployment, utilizando o MDT 2013, já uma ferramenta da Microsoft Solutions Accelerators. Estamos juntos aí com o nosso amigo Eduardo Sena, que vai demonstrar aí de uma forma bem simples e também os ótimos recursos do MDT. É isso aí, Edu. Show de bola. Obrigado, Thiago. Primeiramente, boa noite a todos que estão presentes nessa sessão do Quintas da TI de hoje. Essa é a última sessão do mês de setembro. Mês que vem tem mais, tá? Novembro também, dezembro. Estão todos convidados. Para quem não me conhece e para quem me conhece e quem vai assistir essa gravação depois, o meu nome é Eduardo Sena. Atualmente eu faço parte dos MVPs, né? Eu recebi o prêmio de MVP na categoria de Windows Expert 8 Pro. Possuo algumas certificações também. Dentre as que eu destaco é o MCSI Windows 8.1 e também o MCT como instrutor certificado Microsoft. Tem aí o meu blog, onde eu costumo postar artigos, posts técnicos referente à plataforma Microsoft, com foco maior em deployment e gerenciamento de Windows Client. Tá? Hoje a gente vai tratar de um tema, digamos assim, um pouco desconhecido e uma ferramenta bastante poderosa que auxilia no deployment de Windows dentro do ambiente corporativo e também de aplicações. Tá? Acima de tudo, é uma ferramenta gratuita e customizável. Tá? Então, a gente vai tentar levar um pouquinho desse conhecimento para vocês e facilitar a vida de quem trabalha diariamente com essa parte. Tá? Passando aqui, a gente tem a nossa agenda, ela vai ser baseada no que há de novo no MDT 2013, tá? A gente já vai tratar com a última versão do MDT, o que foi removido, o que não vai atender, o que o MDT não vai atender na hora de fazer um deployment, na hora de fazer uma migração, por exemplo. E os sistemas operacionais, o pacote do ADK, o .NET e os commandlets do PowerShell que são suportados, né, e as suas versões. E depois disso a gente vai fazer uma demonstração de como criar uma imagem de referência padrão e de uma forma automatizada, tá? Para que a gente possa depois aplicar no nosso ambiente também utilizando o MDT, ok? Ou outras ferramentas também, como o System Center, Configuration Manager, enfim. Uma imagem de referência ela pode ser utilizada para várias finalidades, não só para deployment, né? Ela pode também ser redirecionada, por exemplo, para um VMM, para fazer a entrega dessas máquinas virtuais, como uma solução de VDI, né, que é o Virtual Desktop Infrastructure, né, que é a entrega de imagens de desktops virtuais para o usuário na ponta. E aí, o que há de novo no MDT 2013? Para quem não conhece, o MDT é a sigla para Microsoft Deployment Toolkit, ou um kit de ferramentas exclusivas para deployment de Windows e aplicativos. Nessa nova versão, ela possui um suporte para fazer upgrade das versões anteriores. Por exemplo, a versão anterior mais próxima que eu tenho é a 2012 Update 1, que ela foi construída, né, foi desenvolvida para dar suporte ao Windows 8, né, na versão final, porém ela não dá suporte ao Windows 8.1. E ela ainda dá suporte ao Windows XP e o Windows Vista, que o Windows XP já foi removido o suporte, e o Windows Vista já está agendado para a remoção desse suporte. Como eu disse, ela já tem suporte ao Windows 8.1,
e o Windows 8.1 Update. Tá? Porém, pro Update ele não foi homologado 100%, mas funciona. Tá? Eu já fiz o teste e funciona perfeitamente. Para o Windows Server 2012, R2 também já tem suporte. E a gente vai utilizar, muita gente me questiona, Eduardo, como é que eu crio uma imagem de referência usando o MDT para o Windows 7? Tá? O MDT 2013 dá suporte à criação de imagem de referência para o Windows 7 e deployment também dessa versão do sistema operacional, porém, ele não suporta o AIK, tá? Que é o pacote de deployment, né, automatizado, de instalação automatizada para o Windows 7. Eu sempre recomendo o pacote do Windows ADK for Windows 8.1, que já está homologado, já para utilização com MDT 2013 e tem suporte desde o Windows 7 até o Windows 8.1. Ele também possui já integração com o SCCM 2012 R2, ou Configuration Manager 2012 R2, e as melhorias, né, foram implementadas melhorias para deploy de computadores que possuem o Wi-Fi, né, baseado na arquitetura de x86. Então, a gente tinha vários problemas na hora de fazer o deployment usando o MDT 2012 Update 1. Surgiu alguns erros, a gente tinha que tratar isso através dos scripts. E isso foi melhorado no 2013. E o que foi removido? Tá? Teve muita melhoria, né? Vocês podem ver que tem suporte total às novas versões do Windows. Porém, algumas coisas eles foram removidas, até porque já não tem o suporte. Dentre elas, a gente pode citar, não tem suporte ao deployment de Windows 8.1 Preview, nem o Windows Server 2012 R2 Preview. Então, essas edições já não são mais utilizadas e nem devem ser utilizadas, até em ambiente de laboratório. Tá? O ZTI, que é um método de deployment utilizando o MDT, tá? Que é integrado com o System Center, ele já não tem mais, ele já foi removido do 2013, o suporte com integração ao SCCM 2007, 2012, 2012 ESP1 e o 2012 Preview, ok? O 2012 R2 Preview. Então, não vai ter compatibilidade, não vai ter usabilidade com esse tipo de, essas aplicações, essas plataformas, tá? Lembrando que o ZTI é MDT mais System Center Configuration Manager. O que eu vou mostrar hoje é um método baseado em LTI, Light Touch Installation. Ou seja, é o MDT Standalone. Então eu só tenho um MDT, não tenho outra ferramenta para integrar ele. A não ser o WDS, que é o Windows Deployment Service, que é uma função do Windows Server que está presente no Windows Server de 2012. O uso do Windows ADK for Windows 8 ou o AIK for Windows 7, como eu falei. Eduardo, eu fiz o teste e funcionou. Funciona, tá? Mas a Microsoft não dá suporte a isso. Por quê? Se eu quiser fazer o deployment do meu ambiente já utilizando o Windows 8.1, eu não posso fazê-lo utilizando o Windows ADK for Windows 8. Tá? Então é por isso que dentro da documentação está escrito que foi removido da versão. Deployment de Windows XP ou Windows Server 2003 não existe mais. Vista e o Windows Server 2008. Tá? A gente vai ver o que ele dá suporte hoje, quais são os sistemas operacionais. Ou seja, com o MDT 2013, o Windows ADK for Windows 8.1, eu consigo fazer o deploy de sistemas operacionais no padrão LTI e ZTI para todas
para todos os sistemas operacionais, tanto o client quanto o server. E os métodos UDI, que é o User Driven Installation, ele é um método idêntico ao LTI, porém ele precisa da integração com o System Center Configuration Manager. Porém, esse método só é utilizado, só é suportado para sistemas operacionais client. Como vocês podem ver na tabela aí, todo sistema operacional client eu consigo fazer o deployment usando o UDI. Porém, a Microsoft recomenda utilizar ou o LTI ou o ZTI. Tá? A integração, o pacote do ADK tem que ser o Windows 8 for Windows 8.1. Ele já tem o for Windows 8.1 Update e saiu na semana passada, né, se eu não me engano no dia 16, saiu uma atualização para o Windows ADK for Windows 8.1 Update. Então, como a gente baixa o pacote, ele tem mais ou menos 1 mega e alguma coisa, ele é um pacote online. Então, quando você executa ele a primeira vez, você pode selecionar para ele baixar todos os binários, todos os executáveis, e depois você pode utilizar ele para instalar em qualquer local. Então, de vez em quando, a gente tem que estar atento para as novas atualizações. Tá? Thiago, se tiver alguma pergunta, você pode que for interessante, pode me interromper aqui, tá? E nas versões do Windows, eu tenho o .NET, é obrigatória a utilização do .NET, já que o MDT é baseado nisso, nessas bibliotecas, e também o Windows PowerShell, que a gente pode utilizar alguns commandlets para fazer deployment, para a criação de deployment shares, enfim. Para todas as versões mais novas do Windows Server 2012 R2, Windows 8 e 8.1, eu utilizo o .NET Framework 4.0, que já é nativo, né? 4.0 e 4.5. No Windows 7 e Windows Server 2008, eu tenho que ter o 3.5 com o SP1. Tá? Isso daqui é aonde eu vou instalar o MDT. Tá? Então, na maioria dos casos, quando eu não tenho o MDT habilitado, no local onde eu estou instalando o MDT, o ADK ele já instala automático a versão que eu preciso. Tá? Na documentação, tem informando que eu preciso instalar, mesmo nas edições de Windows 8.1 ou Windows 8, Windows Server, eu preciso instalar também o .NET Framework 3.5 com SP1, que é a versão 3.5.1. Outros livros informam que isso não é necessário, tá? E eu fiz o teste e realmente funciona só com o 4.0. Mas se eu for fazer a implantação de sistemas operacionais mais antigos, como o Windows 7, o Windows Server 2002, é bom ter. Tá? Sem contar que na maioria dos ambientes o 3.5 já é instalado, porque outras aplicações necessitam da utilização dele. E o PowerShell sempre é a versão mais atual. Para o Windows 7 e o Windows Server 2008 R2, a utilização é do PowerShell 2.0 e as versões mais novas ao PowerShell 3.0. Ok? Então todos eles são suportados e devem ser utilizados. Lembrando que, repetindo, né, eu preciso ter o .NET, PowerShell e o Windows ADK for Windows 8.1. Sem esses carinhas aí, eu não consigo fazer a instalação, ou melhor dizendo, eu não consigo criar os meus deployment share para fazer o deployment e a utilização do MDT. Ok? E aí vem a parte bacana da coisa, que é a criação de uma imagem de referência com o MDT 2013. Tá? Eduardo, você não vai mostrar como é que a gente faz o deploy? Basicamente não, até porque a gente não tem um tempo hábil para fazer isso, a criação da imagem depois do deploy. Tá? Eu estou criando uma série de posts no meu blog referente a isso, desde a criação da imagem até a entrega para o usuário final. Mas
a criação da imagem de referência é onde a gente vai demandar um tempo maior de configuração e é onde a gente vai passar um tempo maior fazendo todo o processo, tá? Então, uma boa imagem de referência vai ter um bom deployment lá na frente e óbvio, o sucesso da implantação ou da migração. Uma coisa que vale lembrar é que se a gente gasta muito tempo fazendo uma imagem de referência, mas a gente vai ganhar tempo na hora do deployment lá na frente, porque é muito rápido. Quem já utilizou, quem já fez, sabe do que eu estou falando, e é muito rápido mesmo. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, e Thiago, me avisa quando ela estiver ok, porque eu não vou conseguir ver a tela do Meeting mais, tá? Aviso sim, tranquilo. E aí, galera, estão gostando? Alguma dúvida aí? Eu posso ajudar também, hein? Conseguindo visualizar aí? Beleza, eu já tô. Show de bola. Vamos lá. Eduardo, o Eduardo Santiago acho que te chamou aí, né? Ou não? Não, chamou eu aqui. Beleza. Eu vou conversando com ele aqui, tá? Beleza, já tá ok aqui, tá? Perfeito. Deixa eu fechar para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Aqui é o meu servidor de deploy, é onde vai ficar o meu MDT, se futuramente eu integrar com o System Center, ele vai ficar aqui também. Ele já tem o WDS instalado e a gente vai consumir todos os recursos que tem dentro desse servidor. Dica e boas práticas para criação e teste de imagens de referência. Sempre faça isso em máquinas virtuais, tá? Nunca em máquina física, porque a máquina virtual ela traz menos lixo, né? Digamos assim, entre aspas. Ela sobra menos resíduos na hora que a gente generalizar a imagem com o SysPrep. Então, para vocês entenderem, eu tenho aqui também um Domain Controller, tá? O que eu vou ter que fazer com esse carinha aqui? Primeiro, eu vou criar duas contas de usuário. A MDT-BA, que é Build Account, ou a conta que vai construir o MDT, ela que vai ter permissão lá dentro do meu Deployment Share, na hora que eu criar. E eu tenho o MDT-JD, que é o Join Domain. Esse Join Domain, o que ele vai fazer? Na hora que eu estiver fazendo a implantação da imagem de referência, o MDT já te dá a possibilidade de você ingressar essa máquina no domínio, ok? Então, fica muito mais fácil, muito mais rápido. E já cai na unidade organizacional dentro do container que você quer. Basta saber, né, os comandinhos lá de construir o DN, né, o Distinguished Name do objeto. Então, isso é fácil, tá? Não tem bicho de sete cabeças, basta quem trabalha com AD já consegue fazer isso rapidamente. Eu tenho aqui uma estrutura de unidades organizacionais, então eu tenho já o meu servidor de MDT aqui, a unidade onde os clientes vão ficar, que já tem um cliente aqui, e assim por diante. O mais importante são essas duas contas para o MDT. Né? Eu chamei de MDT Services Account. São contas, basicamente são contas de serviço, parecidas, né? Melhor dizendo, com contas de serviço. Vou voltar aqui para o meu servidor do MDT. Eu não vou fazer a instalação do MDT e do ADK, porque é muito simples. E eu tenho um post no blog ensinando como é que faz isso. Quem tiver dúvida, é só acessar o meu blog e que vai ter lá, ok? Então, eu tenho um DHCP, porque o serviço de implantação do Windows, ou WDS, necessita dele. Eu tenho o Semitrace, quem já ouviu falar, ele é um leitor de log do System Center Configuration Manager Toolkit, né? E
fica melhor para a gente visualizar os logs que estão ocorrendo dentro do meu ambiente. Antes da gente abrir lá, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Eu criei aqui dentro do meu disco extra uma pasta chamada logs. Por quê? Quando eu estou fazendo a implantação, né, mesmo na criação de uma imagem de referência, os logs eles ficam armazenados localmente dentro da máquina. Tá? Então, para me saber o que ocorreu, mesmo que ela tenha dado um erro, eu preciso saber. Para mim não precisar acessar, eu vejo por aqui. Então, eu crio uma pasta chamada logs, ou qualquer outro nome, tá? Faço um compartilhamento oculto dessa pasta, né? Um compartilhamento administrativo. Em permissões de compartilhamento, eu coloco a permissão para todos como alteração em leitura. Ok? Em permissionamento NTFS, eu coloco para o MDTBA, ou para o usuário que você criou, ou com o nome que você criou para o seu ambiente, que é no meu caso, que é o build account. Né? Edu. Oi? Tem uma pergunta aqui que o Eduardo fez no chat para mim. Uhum. Seria legal você falar uma resposta para todos, tá? Certo. Ele disse que não tem o AD nem servidor DHCP. Preciso deles para fazer o deploy? Então é bom você responder e todos já vão saber, tá? Certo. Não, o MDT, na verdade, ele não vai necessitar disso para você criar uma imagem. Tá? Mas a parte de permissionamento, ela fica um pouco mais complicada de você fazer, já que você vai precisar criar essas contas dentro da máquina onde você está utilizando. Tá? Onde vai ser, digamos assim, o seu servidor de MDT. Tá? Então, por isso que quando a gente está criando labs ou coisa parecida, sempre é bom ter um AD para fazer toda essa parte de permissionamento. Tá? Isso para criação de imagem. Tá? Para fazer o deployment é outra coisa. O MDT você pode definir um endereço IP manual na hora de fazer a implantação. Tá? Sem problema nenhum. Então o DHCP não seria tão importante, já que ele pode consumir um IP fixo. Mas dentro das boas práticas, dentro da documentação do MDT, sempre tem um AD rodando ali. Até porque isso é utilizado dentro do ambiente corporativo. Então, sempre dentro de grandes empresas, ou médias empresas, ele tem sempre um AD para fazer todo o gerenciamento. Né, Guilherme? Exatamente. O AD é um dos caras mais importantes. É o cara mais importante, né? Na infraestrutura, praticamente tudo que você vai subir ali precisa do alicerce. O alicerce é o AD. Exatamente. Então, se você não tem um AD onde você está fazendo, ou no seu local onde você está fazendo o seu laboratório, a criação do MDT, mas a Microsoft te fornece aí, por exemplo, o Windows Server 2012 R2 por 180 dias. Então você pode baixar, subir uma máquina virtual e poder trabalhar e criar as imagens de referência. Tá? Lógico, se você tiver o domínio um pouco maior do pacote do ADK, por exemplo, o Windows PE, o DISM, você consegue fazer o que eu vou fazer aqui de forma manual. Lógico que demanda um trabalho muito maior do que utilizar um MDT. Mas vamos lá. Dentro do NTFS, eu dei permissões de modificar para o usuário MDTBA, já que a gravação ele pode ser local também. Então, prosseguindo, eu vou abrir aqui o meu Deployment Workbench, que é digamos que é a minha central administrativa do MDT, onde eu vou fazer toda a parte de configuração. Tá? E ele é baseado no MMC, tá? Então eu posso criar um MMC e colocar ele dentro também, que vai funcionar perfeitamente. E aqui
Notem que eu tenho o Getting Started, que é onde eu vou verificar como é que funciona a estrutura do MDT. A parte de documentação, é muito interessante você ler isso daqui. O que é inicial, o que você precisa saber para fazer o processo de deploy. Os componentes que o MDT ele consome, tá? User Station Migration Tool, que é para fazer migração de perfis de estados do usuário, o AEK, enfim, tudo isso. O MAP, a gente teve um quinta sobre MAP. Eu tenho também aqui a parte de SCM, né, que é o Security Compliance Manager, que é fazer a parte de gerenciamento de segurança do ambiente, e o MDT se beneficia disso, e assim por diante. Tá? Para mim começar a criação da imagem de referência, eu preciso criar um Deployment Share. Para isso eu venho aqui em Deployment Share. O Deployment Share nada mais é do que uma ou mais pastas compartilhadas dentro do meu ambiente, e que o MDT vai consumir e os clientes na ponta também. Cliquei com o botão direito, no Deployment Share, e agora eu começo a fazer a configuração. Tá? Eu vou colocar no D, eu vou dar um nome aqui de Quintas da TI Lab. Vou avançar. Vou voltar e copiar isso aqui, porque fica mais fácil, mais rápido. Nunca tirem este cifrão daqui, tá? O Deployment Share ele tem que ser oculto dentro do meu ambiente. Eduardo, o meu Deployment Share precisa estar armazenado localmente? Não, você pode colocar no seu servidor de arquivo, dentro do storage, enfim. O meu ambiente de produção na empresa onde eu trabalho, ele fica dentro do storage. Então fica mais fácil e ele está sempre acessível dentro da minha rede. Então criei aqui, vamos next, aqui a descrição, aí eu já vou dar uma melhorada aqui no ambiente, né? Para ficar mais bonitinho. Cliquei next. Aqui ele me pergunta o que é que ele vai perguntar na hora de realizar o deployment, quais são as perguntas que vão aparecer dentro do assistente. Vou deixar o padrão porque isso a gente vai configurar através de um arquivo .ini, que é o Custom Settings. Vou avançar. Me mostra um pequeno resumo do que vai ser feito. Cliquei em Next. E aí ele começa a fazer a implantação, né, e a criação do meu primeiro Deployment Share. Tá? Notem o seguinte, se eu clicar aqui em View Script, olha o que aparece para mim. Um comando, um script de PowerShell. Então eu posso salvar esse arquivo aqui como um arquivo .ps1, né? Posso dar um nome para ele, newdp, salvar em algum local, e depois usar esse carinha aqui como base para criar os outros através de um script do PowerShell, por exemplo. Tá? Simples assim. Toda a parte de criação e várias outras coisas dentro do MDT utilizam ele tem um módulo específico do Windows PowerShell. Clique em Finish. Nota aqui que já apareceu o meu Deployment Share, que é do Lab. E aqui eu tenho um conjunto de pastas, né? Eu vou abrir aqui o meu disco extra. Nota que ele já criou aqui uma pasta e dentro dela eu tenho basicamente a mesma estrutura que eu tenho dentro do Deployment Share. Notem aqui. Tá? Eu tenho algumas pastas a mais, que é a pasta de scripts, né, os templates, as ferramentas e assim por diante. E agora a gente começa a popular esse Deployment Share, só que antes eu preciso fazer um pequeno ajuste que recomendam, que é na parte de captura, eu vou ter um retorno dessa imagem, eu preciso aqui na parte de segurança adicionar o usuário mdt.da. Tá?
Não estou fazendo esse não no compartilhamento, sim nas permissões NTFS, de modificar. Então, ok? Perfeito. E aí a gente começa já a fazer a customização de todo o processo. Tá? Antes da gente iniciar, eu já vou colocar a personalização, que é a seguinte. Aqui no meu Deployment Share Quintas ATI Lab, eu vou vir no botão direito Propriedades, e aqui em Roles, notem que isso daqui é o que eu deixei como padrão lá na resposta, nas respostas lá, e eu vou poder modificar depois. E aqui embaixo eu tenho edit o bootstrap.ini. Tá? São arquivos que estão dentro do meu Deployment Share que eu consigo visualizar. Porém, aqui eu tenho o Deployment Route, que é o mesmo caminho que eu defini lá na hora que eu criei. E só que tem um detalhe. Toda vez com esse carinha aqui eu não consigo fazer automatização, basicamente automatização do processo de criação dessa imagem, porque eu vou precisar responder alguns prompts. O primeiro deles é o de usuário e senha dentro do meu Deployment Share, porque toda máquina que ela vai ser um computador, que a gente chama de computador de referência, ela não deve estar em domínio, tem que estar em workgroup. Então, para isso, ele vai me solicitar, porque o meu servidor está dentro do domínio e tem todo um critério de permissionamento. Eu vou digitar aqui, vou preencher com o user domain, ou seja, o usuário do domínio, que é o user domain é o que referencia o meu domínio. Então, é Escena. User ID igual. Isso tudo tem na documentação e é bem simples de fazer, tá? Que é o nome do meu usuário, que é mdt, tudo minúsculo, mdt.ba, tá? Que é o build account. E o user password, que é a senha. Lógico, aqui vocês vão ver a senha que eu utilizei, mas esse arquivo aqui ele fica guardado dentro do Deployment Share, só os administradores do MDT e quem criou isso aqui vai saber, ou quem documentou todo o processo. Eu vou usar aqui a senha padrão. E como eu preenchi todo esse processo aqui, ele já vai fazer isso automático, eu não preciso dar um next para poder fazer isso lá dentro do meu Deployment Share. Eu uso um outro comando que é o skip vdd welcome igual yes. Ou seja, eu vou pular essa tela de boas-vindas onde vai preencher todo esse processo. Eu vou salvar, posso fechar. Pronto. Simples assim o processo. Agora, se eu manter o que a gente chama de custom settings como um padrão aqui, com esse padrão, eu vou ter que responder inúmeros processos dentro do deployment. Eu não vou configurar isso agora, tá? Eu quero mostrar para vocês, eu já deixei pré-criado aqui, eu vou copiar e colar para vocês visualizarem. Então, ok aqui, e vamos lá. Importar sistemas operacionais. Oi. Ok, vamos lá. Importar sistemas operacionais. A recomendação é que a gente crie subpastas dentro das pastas PY do Deployment Share. Ou seja, vou clicar aqui em New Folder, vou colocar o Windows 8.1, Enterprise, posso usar o Pro também, sem problema, x86. Ok. Criou a pasta, eu tenho também um script para isso. Aqui. Finish, apareceu aqui. Nessa pasta, eu clico em Import Operation System. E eu tenho três opções. A Full Set of Source Files, ou seja,
eu vou pegar todos os arquivos da mídia de instalação do DVD ou do CD do Windows, ou do arquivo ISO montado, uma custom image file, ou seja, um arquivo capturado já, e a esse processo eu uso na hora de fazer o deployment da imagem de referência, ou utilizando as imagens do deployment, Windows Deployment Service, que é do Windows Server. Tá? Porém, como eu estou criando uma imagem de referência, e essa imagem ela tem que conter todos os binários de instalação de features do Windows, eu vou utilizar esse processo aqui. Tá? Até porque, na hora que o MDT eu posso instalar vários recursos, como o .NET 3.5 já na imagem de referência, se eu precisar habilitar o Hyper-V, o cliente do Telnet, o servidor do Telnet, o visualizador XPS e assim por diante. Cliquei em Next. E aqui eu vou ter que definir os arquivos o diretório onde estão os arquivos. Tipicamente, isso aqui seria o drive de CD ou DVD. Porém, eu criei uma pasta aqui e já copiei os arquivos para cá. Então, ele está dentro aqui do Extra, Content Lab, Sistemas Operacionais, Windows 8.1 Enterprise x86. Seleciono aqui, clico OK. Eu poderia marcar esse checkbox aqui e fazer com que os arquivos sejam movidos da pasta atual para o Deployment Share, tá? Ao invés de copiar. Eu vou clicar em Next, não é a intenção, deixa ele lá. O nome que vai ser utilizado dentro do destino é o nome que está na imagem, tá? Dentro do arquivo install.1. Clica em Next, novamente. E aí ele vai fazer o import da imagem. Esse processo ele demora um pouco, tá? Normal, porque ele está carregando todos os arquivos para dentro da imagem. Se tiver alguma pergunta, Guiroto, pode liberar. O pessoal também, se quiser fazer, enquanto ele vai copiando, a gente vai respondendo algumas questões, tá? Referente a isso. E se quiser completar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Tranquilo. Mas eu acho que está bem explicado. E eu não sei se está bem claro pro pessoal, porque não está tendo nenhuma pergunta. Eu espero que sim. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade. Opa, apareceu uma aqui. Opa, ok, ótimo, sem dúvidas. Show de bola. Show de bola. Então, e aí a gente vai fazer a importação de todas as imagens que vai ser necessário para que eu crie imagens de referência. Tá? Eu estou importando do Windows 8.1 Enterprise. Porém, se eu quiser criar uma imagem de referência do Windows 7, eu vou fazer esse mesmo processo, porém com a imagem do Windows 7. Tá? É importante lembrar isso. Existem outros processos, no final eu vou mostrar alguns links de caras que são extremamente experts nesse processo, que tem a possibilidade, eu estava lendo um artigo, que há a possibilidade de a gente criar uma imagem única de referência com várias versões, várias edições do Windows. Tá? Então eu tenho o Windows 8.1 Pro e Enterprise numa única imagem. Na hora de fazer o deploy, eu escolho qual fazer. Tá? Assim como vem nas imagens, naquelas imagens RTM ou imagem de teste, costuma vir assim. Tá? Notem que aqui ele está fazendo a cópia dos arquivos e ele está copiando aqui o arquivo install.in. Esse cara que é o importante. Tá? É aí que contém todas as informações referentes ao sistema operacional. Então, se eu quiser apenas aplicar uma imagem, basta eu copiar esse arquivo e aplicar ele dentro de um disco, por exemplo, usando o Disney. Tá? É interessante lembrar isso. Ou, para quem for fazer isso com Windows 7 e tiver com o pacote do AIK, pode usar o ImageX para fazer esse processo. Então, o Windows, o MDT, melhor dizendo, ele consegue fazer esse trabalho utilizando o Disney, que é a ferramenta mais atual. E ela é nativa, desde as versões anteriores, desde o Windows 7. Porém, a Microsoft recomenda que você baixe o pacote do ADK ou AIK, porque ela contém as atualizações referentes
aquela ferramenta diferente do que acontece dentro do sistema operacional. Então, 93% concluído. A gente vai, depois de importar os sistemas operacionais, a gente importa os aplicativos. Eu vou importar apenas o Office para adiantar. E enquanto ele termina aqui, acho que já está acabando. Ok, completou. Está aqui. Se eu olhar as propriedades, eu consigo ver qual que é o index dessa imagem, o nome, o tamanho, os flags e assim por diante. Tá? Todas as informações contidas dentro do arquivo .in estão aqui. Ok. Eduardo, e como é que eu faço nas aplicações? Aplicações é o seguinte, como eu estou criando uma imagem de referência, eu vou colocar aqui apenas as imagens que são comuns, ou melhor dizendo, os aplicativos que são comuns para todo o meu ambiente. Na hora de fazer o deploy, na hora de implantar esse sistema operacional, essa imagem, que eu vou colocar os aplicativos específicos de cada setor. Tá? E outra coisa importantíssima que o pessoal costuma cometer o erro e não sabe por que não está conseguindo capturar as imagens. Não coloquem antivírus dentro de imagem de referência. A não ser, por exemplo, os recomendados, como o Windows Intune, né, que é o Endpoint Protection, o System Center Endpoint Protection, que eles já são feitos para trabalhar com o SysPrep e fazer ser generalizado. Ok? Fora isso, não façam com qualquer outro. Por exemplo, a Kaspersky, que não consegue, depois que você roda a generalização que reinicia a máquina, ele começa a dar erro e você não consegue fazer a captura da imagem. Ok? É uma dica e é muito importante para adiantar o processo. Aqui, eu poderia criar as pastas se eu estivesse implantando. Como eu estou criando a imagem de referência, eu vou colocar apenas New Application. E eu tenho três tipos aqui também. Eu tenho o Application with those files, ou seja, eu pego todos os arquivos específicos daquela aplicação e trago. Uma aplicação sem os arquivos base, e os demais arquivos dessa instalação eles vão ficar dentro do local da rede. Por exemplo, DLLs específicas, dependências, eles vão ficar todas fora do meu ambiente, tá? Fora do deployment share. Ou criar um bundle. Digamos que eu tenho aqui uma aplicação que ela é x86 e 64. Eu posso incluir isso e disponibilizar tudo de uma forma só. Tá? No nosso caso, eu vou colocar o application with those files. Cliquei em Next. Quem é o Publisher? O Publisher é quem desenvolveu. Office é Microsoft. E a partir daí ele vai construindo um nome que vocês vão ver lá na frente. Office 2013. Melhor. 2013 aqui é a versão. Qual é a linguagem? PTBR. Cliquei Next. Vou pesquisar o local onde estão todos os meus arquivos. Estão aqui dentro de Extra, Content Labs, Aplicativos, Office 2013. Eu vou usar a versão x86. Vou mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Notem que ele já criou aqui tudo o que eu precisava, Microsoft Office 2013. O Command Line. Com o Office, tá, a gente tem uma ferramenta e ela vem específica, ela já vem dentro da mídia, quando a gente tem um licenciamento por volume, tá, com a Microsoft, que é o OCT, ou Office Customization Tool. Porém, eu posso baixar isso no site e incluir. Para isso, basta que eu faça o download lá. Se eu vier aqui em Extras, eu tenho aqui, Customization Tools, 2013 nas duas versões. E eu preciso dessa pasta aqui, Pode ir. Esse DMX é para políticas de grupo. Então, o que eu faço? No meu caso, o que eu fiz aqui? A minha versão não tem isso.
eu vim dentro do meu pacote aqui do Office, Office x86 e colei ela aqui dentro, tá vendo? Então ela tem tudo o que eu preciso. Se eu fosse executar isso de forma manual, eu teria que executar setup.exe, que deixa eu copiar esse que eu vou precisar ali na frente. Setup.exe/admin. Então aí eu abriria o Customization Tool. Como eu estou trabalhando com o MDT, o command line para outras aplicações seria "-s", "-qn", enfim. Tá? Para o Office, como eu vou usar o Customization Tool, só o setup.exe. O diretório é esse mesmo. Ele saiu com um I maiúsculo aqui, mas não tem problema. Cliquei em Next. Ele vai fazer a importação de todos os arquivos para dentro do meu Deployment Share. E agora vem uma coisa bacana. Eu não preciso executar aquele comando que eu disse, né, setup/admin, para poder ter o Customization Tools, que é uma ferramenta também, assim como o Internet Explorer Administration Tool, que é para customização de Internet Explorer. Eu até mostrei isso hoje mais cedo no MVP Showcast. Porém, isso é específico para Office. Tá? Deixa ele terminar de copiar aqui. Se tiverem questões, só ir postando aí, que o Thiago me alerta ou responde aí. Show. Fechou aqui. Clique em Finish e está aqui. Meu pacote do Office. Aqui eu coloquei dessa forma, mas a gente pode criar uma nomenclatura de, por exemplo, tudo que for instalado eu coloco na frente install, traço o nome da aplicação. Se for configuração, configure, traço o nome da aplicação, enfim. Eu crio uma série de nomenclaturas. Na hora de criar task sequence fica mais fácil. Ok? Aqui eu vou clicar com o botão direito, vou em propriedades. Eu tenho o guide dele, tá? Isso a gente pode usar, vocês vão ver como é que a gente pode fazer isso. E aqui eu tenho o Office Products. E aqui, ó, olha aqui embaixo, que legal. O Office Customization Tool. Se eu clicar aqui, ele vai me aparecer uma informação de que, após fazer a configuração, após completar, o arquivo .msp ele tem que estar dentro da pasta Updates no diretório do MDT. Ok? Para que o setup possa encontrá-lo. Clique em OK. Ele vai abrir toda agora uma tela para mim. A ferramenta de personalização do Microsoft Office. Ele já encontrou o produto. E se eu já tivesse criado, eu poderia editar esse arquivo de instalação. Como é? Eu vou criar um novo. Olha que bacana que é o OCT. Então, eu consigo verificar o diretório, o caminho onde ele vai ser instalado, o nome da organização, tá? As origens, tá? de redes adicionais que eu posso colocar. O licenciamento, olha que bacana, eu não preciso... muita gente me pergunta, Eduardo, eu vou instalar o Office, mas toda vez eu vou precisar ficar ativando? Não. Eu tenho duas formas. Ou eu ativo pela chave KMS, que aí eu preciso ter lá um servidorzinho para fazer isso. E dentro do pacote do ADK eu tenho o Vant, que faz a ativação de Windows e Office. Ou eu posso simplesmente vir aqui e inserir a chave. Tá? Eu vou colocar para ele ativar via KMS. E aqui aceitar os termos, lógico. E como é que vai ser exibido para o usuário? Ele vai ver tudo? Informação básica? Ou nenhuma? Simplesmente ele, na hora que o MDT colocar para instalar o Office, ele vai ficar uma tela simples lá e ele não vai ver nada. Eu gosto de colocar o básica. Ele não vai poder cancelar e vai ter um aviso de conclusão. Eu posso
definir quais são as versões anteriores que serão removidas. Lógico que ele vai remover tudo. Posso colocar algumas coisas referentes a instalações adicionais, como é que os programas serão executados através de linha de comando e assim por diante. No nosso caso, o que importa aqui é a parte de licenciamento e o que vai ser instalado dentro do Office. Tá? Aqui também tem algumas configurações específicas dos aplicativos. E que é o bacana, eu posso definir o que vai ser instalado para o usuário. No nosso caso, eu não vou querer que instale o Access, SkyDrive ProSim, Publish não e o InfoPath. Pronto. Esses 3 aplicativos não vai ser instalado dentro desse local. Feito isso, eu posso configurar perfil, enfim, uma série de outras configurações que é possível fazer com o OCT. E aí, o que eu faço? Eu venho cá e salvo. Aonde que eu tenho que salvar? Diretamente dentro do meu Deployment Share agora. Tá? Deixa eu ver aqui. Aplicações. Office. E eu tenho uma pasta aqui chamada Updates. Vou colocar aqui o nome de oct.msp. Ele vai salvar esse arquivo para mim. Gravo o arquivo. Sim. Tá aí. Pronto. Agora, quando esse arquivo for chamado, setup.exe, automaticamente ele vai instalar o processo do Office lá. Eu clico em OK. Pronto. A minha configuração de sistema operacional e aplicação está feita. Depois, eu preciso criar as task sequences. A gente costuma dizer que os arquivos .ini, que é o Custom Settings e o Bootstrap.ini, que são a cabeça, são o cérebro do Deployment Toolkit. E as Task Sequences, elas é o coração. Ou seja, sem essas aqui, não adianta eu fazer todas essas configurações aí. Não vai funcionar, eu não vou conseguir fazer deployment nenhum. Ok? Para isso eu clico com o botão direito, New Task Sequence, aí eu vou dar um ID para ela, Win81 QTI, que é Quintas da TI, qual o nome? Vou colocar aqui Create Image Reference, Windows 8.1, Windows 2013. Ok? Posso colocar um comentário. Criação de imagem de referência do Windows 8.1 Enterprise 86 com Office 2013. Então fica mais fácil para a gente identificar isso daí. Cliquei em Next. Aqui eu tenho 9 tipos de templates de Task Sequence. Eu tenho o Sysprep and Capture, que ele vai fazer apenas rodar o Sysprep na máquina e fazer a captura. A gente não recomenda muito, porque o processo não se torna automatizado. Você tem que fazer tudo isso na mão e depois rodar isso daí. O Standard Client Task Sequence, que é o que a gente vai utilizar e é a mais utilizada. O Standard Client Replace Task Sequence é para fazer a utilização da captura do estado do usuário, utilizando o OSMT. E eu também consigo fazer a captura do estado na máquina como um todo. Tá? Eu consigo fazer isso e transformar o backup do usuário no arquivo .win. Depois consigo ler isso. A tarefa customizada, essa daí ela vem praticamente em branco, apenas com as configurações de instalação de software, de aplicações, OIM, e aqui embaixo eu tenho a parte de VHD, tanto para client quanto para server,
e a instalação de Standard Server Task Sequence, igual ao de client. Porém, eu não tenho a opção de USMT, User Station Migration Tool, já que essa ferramenta não é suportada em Windows Server. Vou utilizar aqui o Standard Client Task Sequence, clique em Next, e aí eu tenho que selecionar qual sistema operacional. Tá? Se eu tivesse importado mais, eu teria vários outros sistemas aqui embaixo. Vou selecionar 8.1 Enterprise, Next, e neste momento eu posso definir se eu vou especificar uma chave MAC, Multiple Activation Key, ou uma chave específica, ou nenhum deles. Então, ele vai ser ativado posteriormente através de um servidor KMS ou utilizando o VANT, por exemplo. Vou colocar como Do Not Specify Product Key. Clique em Next. E aí, o nome do usuário que vai ser inserido lá. Eu vou colocar aqui, administrador. Qual é a organização? Sempre a mesma. E uma homepage. Vou colocar aqui Windows Study Group.com.br, que é a nossa homepage. Cliquei em Next. Posso especificar uma senha para o administrador agora ou posteriormente. No nosso caso, não vou fazer agora, não vou especificar agora. Next. Pronto. Task Sequence criada. E a partir daí que eu começo a fazer outras configurações bem bacanas. Tá? Botão direito, propriedades, Task Sequence. Olha que show de bola isso daqui. Eu consigo, dentro disso daqui, ver a sequência de tarefas que será executada. Ou não, já que eu ainda vou configurar o custom settings ainda. Tá? Esse Gartner, ele é sempre uma configuração interna para verificação do processo. Tá? Então, a gente não mexe nele. Validação. Isso aqui é interessante. Na hora de fazer a validação, eu posso definir que a máquina, que esse deployment aqui, que essa task sequence, só vai ser iniciada se a máquina tiver, por exemplo, 1024 de memória. 1024 MB. Ou um processador de 1 GHz ou 1000 MHz. O que a gente faz? O que eu costumo utilizar é que eu coloco aqui sempre as recomendações mínimas para a utilização do sistema operacional. Qual é a recomendação mínima do Windows 8 x86? 1024 com 1000 de processador. Né? Eu quero ver e se ele vai ser aqui client ou server. No nosso caso, client. Então ele vai passar. Certo? Ele vai checar a BIOS. Isso aqui eu tenho um arquivo .wsf, um arquivo de script para fazer isso. Ele passa para a próxima fase, depois de checar tudo isso. E a partir daí, ele começa a fazer toda uma configuração. O State Capture, ele vai fazer a captura do estado do usuário, captura de grupos e todo o perfil e dados que o usuário tem através do USMT. Tá? Não é o nosso caso, porque a gente está criando uma imagem de referência e ela é zerada. Na parte de pré-instalação, se for um novo computador, ele vai fazer uma nova validação. Então aí eu coloco novamente aqui o processo de validação. Ele vai formatar e particionar o disco. E aí cabe a quem estiver fazendo a parte de criação da task sequence fazer se ele vai ser, por exemplo, ter duas partições ou não, qual o nome da partição, enfim. Para a gente aqui que está criando uma imagem de referência, isso não importa. Ok? Ele vai fazer a cópia dos scripts, aqui a cópia utilizando o SMT,
Tá? Essa parte aqui a gente já pode passar. E a parte de instalação do sistema operacional. Foi o que eu escolhi. Ele vai instalar em um disco lógico, uma unidade lógica, armazenada que vai utilizar essa variável. Tá, Eduardo? Onde que eu defini essa variável? Essa variável está aqui, ó. Vou editar aqui para vocês verem. Olha aqui, variável e o nome da partição. Eu poderia colocar essa partição com o nome de Windows. E aqui embaixo, a mesma coisa. Então, ok. Mudou aqui. Eu venho na parte instalação e mudo ela para o Windows. Eu poderia também especificar um disco em uma partição específica. Ele vai ser instalado no disco 0, na partição 1. No nosso caso, vamos utilizar isso daqui. Dando continuidade, depois da instalação, tem uma coisa, o pessoal costuma receber, eu conversando com alguns colegas, eles tentaram fazer uma coisa. Como é que eu faço a instalação de aplicações? Porém, eles colocavam a aplicação para instalar antes da instalação do sistema operacional. Tá? Até porque não conheciam as fases específicas. Tá? A instalação de aplicações, ela sempre vai ser aqui, nessa fase aqui. Notem que ela está aqui, ó. Install Application. A primeira instalação ela está aqui. Então ele vai fazer todo o processo, injetar drivers se for específico. E isso aqui na hora de fazer o deployment a gente muda um pouco. Ele vai reiniciar o computador. E a partir daí ele começa a fazer todo um processo. Lógico. Digamos que a instalação, a aplicação que você está instalando, ela necessita ter o .NET Framework instalado, por exemplo. Tá? Aí, para isso, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, posso customizar isso, vou criar uma nova tarefa aqui, que está aqui em Rules. Eu vou adicionar isso aqui, ó, Install Rules and Features. Olha só como eu posso configurar, autorizar DHCP, isso aqui para server é fantástico. Eu vou clicar aqui, Install Rules, ou seja, Install .NET Framework 3.5.1. O que eu vou fazer? Vou selecionar o sistema operacional, no nosso caso Windows 8.1, e selecionar a feature. Está aqui. Notem que esse aqui é idêntico ao adicionar e remover features do Windows. Tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui o XPS Viewer. Enfim, PowerShell 2.0, cliente Telnet e assim por diante. Tá? ASP, enfim. Uma infinidade de recursos que o Windows tem que eu posso habilitar já aqui. Tá? Vou dar um aplicar aqui. Já mudou. E a install aplicação eu posso utilizar para ela instalar através diretamente do que está aqui. E eu vou selecionar o que eu vou fazer. Ou simplesmente instalar uma única aplicação. No nosso caso, eu venho install. Aqui, venho modifico, install Office 2013. E essa custom tasks, melhor dizendo, é onde eu posso executar tarefas específicas. Por exemplo, eu posso definir aqui um comando, né, um command line, que vai fazer um stop na minha task sheet para que eu possa fazer alguma configuração específica. Né? Não é o nosso caso aqui, porque é uma imagem bem simplificada. E aí ele vai fazer o sysprep, executar o sysprep e vai capturar a imagem até criar um arquivo .in. Vou aplicar, dar um OK. Perfeito.
criamos a Task Sequence, importamos o sistema operacional e aplicações. E aí o que eu vou fazer? Lembrem que eu falei do Custom Settings. Está aqui. Esse aqui eu já pré-configurei ele. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar por partes, tá? Vou copiar essa primeira parte aqui. Vou abrir esse processo, vou aqui em Rules. Vou colar. Tá? Esse install OS aqui, OS install eu vou apagar. Ferramentas da TI, Build Lab. O install, OS install, ele sempre vai ser esse Y, que é yes, ele vai fazer a instalação. O Task Sequence ID, que foi o que eu criei aqui, ó. Esse vai ser responsável por chamar essa Task Sequence automaticamente. QTI. Do Capture, que ele vai fazer habilitar a captura do sistema operacional, e o Computer Backup Locator, ou seja, // mdt 01 barra o Deployment Share, que vai ser, deixa eu pegar aqui que fica mais rápido. Eu preciso dessa pasta aqui, ó. Vou colocar aqui automaticamente. O backup file, que é o nome do arquivo .1 que vai ser gerado, o que eu fiz? Eu criei uma variável onde ela vai dar o nome da task sequence criada, no caso esta aqui, o identificador, e vai colocar o dia, o mês e o ano que ela foi criada. Então toda vez que eu criar uma nova imagem, ela vai sempre ser atualizada. O time zone name é onde o horário, né, que eu estou criando. Então eu tenho uma tabela, depois eu posso passar para vocês, que eu estou utilizando o South America Standard Time. Esse cara aqui que é o interessante. Lembra que no início da demonstração eu falei que eu precisava criar uma pasta de log. E é esse comando que chama, que é o share. Eu defino aqui o meu compartilhamento de log, e ele vai trazer isso e vai colocar todos os arquivos de log dessa pasta lá. Ok? O Keyboard Locator, que é o idioma do teclado, tá? No nosso caso, português do Brasil aqui, ABNT. E tem esse código que também está dentro de uma planilha. O Join Workgroup, ele vai fazer o Join dentro do Workgroup chamado com esse nome aqui. Lembrem que no início lá, na hora que a criação do Task Sequence, ele me perguntou se eu iria querer colocar a senha do administrador, eu disse que não. Então eu já defino aqui, admin password. O que ele vai fazer depois de completar tudo para a implantação e a captura? Ele vai dar um shutdown na máquina. Eu não preciso mais dela ligada. Ok? O hide shell, ele é específico porque a gente pode usar ou não é obrigatório. Porém, quando eu estou fazendo a deployment, para que ninguém fique mexendo na máquina, já que é um processo automático, o que ele faz? Ele tira todo o shell da máquina, ele esconde. Então ele só fica o prompt do MDT trabalhando, e o fundo ele tira. Eu não tenho acesso ao Windows Explorer, não tenho nada. Eu só tenho o processo de instalação. O UI Language e o User Locator, sempre português do Brasil. Tá? Outra coisa interessante é as aplicações. Eu defini dentro da Task Sequence por ficar mais fácil. Eu não preciso preencher tanto, né, caso eu tenha várias aplicações. Mas eu posso definir Application 01, 02 e eu pegar o guide dele, né, que é o identificador.
e assim por diante. E aqui é onde o que vai ser, o que o MDT vai pular de resposta, né, das perguntas. Eu vou apagar aqui. Ele vai pular a seleção das aplicações, porque eu já defini lá. Ele vai pular a seleção de task sequence, que eu já defini aqui. O time zone, eu não vou precisar, porque eu já fiz isso aqui, né, nesses processos aqui. A captura já está aqui, eu não preciso definir o local, eu já especifiquei. Então, tudo que eu especificar aqui, eu tenho uma tela que eu tenho que pular. Eu só não recomendo fazer pular o Final Summary, porque se houver algum problema, é aqui que ele vai aparecer e vai mostrar todo o processo. Vou aplicar, dar um OK. Aqui, dentro do Windows PE, é onde eu posso fazer a customização. Então, deixa eu pegar aqui, eu já vou fazer a customização desse carinha. Eu tenho aqui o background já pronto. Vou até o local de instalação, Deployment Kit, Samples Background. Vou copiar. É um bitmap, tá? Opa, travou aqui. Eduardo. Pessoal, vocês estão ouvindo o Eduardo? Tá, só um minutinho. Eduardo. Pessoal, acho que caiu o áudio do Eduardo. Só um minutinho aí que ele já tá voltando. Opa, voltou aí? Voltou. Beleza, beleza. Deve ter desconectado. Ficou muito tempo ou não? Não. Alguns segundos aí só. Certo. Deixa eu voltar aqui para minha tela que a gente já vai praticamente finalizando aqui. Então, feito isso, né, a parte de monitoramento, né, que eu habilitei aqui, deve ter caído o áudio aí nesse momento. Então, eu habilito esse monitoramento, ele é feito ao vivo, né, em tempo real, enquanto a máquina está sendo implantada. Vou desmarcar essa opção de plataforma suportada para ele não ter que gerar um arquivo de boot. Feito isso, eu dou um update no Deployment Share. O que ele vai fazer? Ele vai criar agora os arquivos de boot do Windows PE referente a todo o processo de instalação das ferramentas, enfim, do Windows PE para fazer o deploy. Tá? Deixa eu verificar aqui. Teve uma questão aqui.
se você criar, mesmo sendo totalmente automatizada, a criação da imagem de referência ela não deve conter antivírus, tá? Porque na hora de fazer a implantação, ele vai apresentar erro, você não vai conseguir concluir o processo, tá? Vou verificar aqui. Notem aqui que ele começou a fazer as alterações, copiar o Windows PE para dentro do Deployment Share, e aí ele vai aparecer aqui, ó. Coloca aqui, dentro de boot. Tá aqui. Ele cria todo o processo e depois ele vai criar os arquivos, um arquivo .in e um arquivo .iso, que é onde eu vou importar no meu WBS ou então entregar isso através de mídia, né, seja um pendrive ou outra mídia de instalação bootável. Então, o processo ele demora um pouquinho. Ele vai fazer todo o processo de criação e cópia desses arquivos. Se tiver alguma questão, é só colocar aí para a gente. Deixa eu fechar o arquivo que eu criei aqui. Vamos salvar. Esse WinPHTA, ele é um Windows PE customizado, com todos os prompts que eu vou ter que colocar na interface gráfica. Já que o Windows PE de verdade, né, que a gente cria manualmente através do pacote da ADK, ele não tem interface gráfica. É tudo na base da linha de comando. Ok? Copia os arquivos. Depois de cópia desses arquivos, ele é mais rápido. Enquanto ele copia aqui, deixa eu voltar para o PPT para a gente dar continuidade. Marco Antônio. Ah, sim. A gente pode sim. Eu posso disponibilizar esse arquivo, esses arquivos que eu utilizei no meu blog, e o Guilherme pode replicar no dele também, tá? Com certeza a gente consegue fazer isso. Vou disponibilizar isso no blog para vocês. Podem ir colocando as questões, tá? Enquanto eu termino de criar o arquivo de boot. Deixa eu verificar como é que está o processo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Voltando para a minha área de trabalho. Tá, ele já está criando a imagem ISO. Tá, ele copiou todos os arquivos que está dentro dos scripts, ferramentas e assim por diante. Vamos verificar como é que está aqui o processo. Ele já tem um arquivo criado e agora ele só criou o arquivo de boot com a imagem ISO. Tá? Fazendo a cópia para o Deployment Share, que é onde a gente vai ter disponibilizado esse processo. Tá aqui, ó. O arquivo .temp ainda. Pronto. Criado aqui. Já está finalizando. Ele vai criar o processo de 64 bits também. Porém, para a gente não perder tempo, eu vou abrir aqui o meu WPS. Vou utilizar aqui imagens de inicialização e vou importar o arquivo. Está aqui dentro de boot. Arquivo.in. Tá? Abrir.
avançar. Eu vou usar esse nome mesmo. Ele vai fazer a importação dessa imagem para o WDS. É rápido, o arquivo é pequenininho. Quem concluir, vamos lá iniciar aqui a máquina virtual. Ela tem que conseguir dar o boot via PXE. Pronto, ele já encontrou o meu servidor. Ele está aqui pegando o arquivo latitude.px86.1, que é o arquivo específico lá do processo do MDT. Então, notem que o processo é idêntico ao de inicialização de qualquer mídia do Windows e de instalação do Windows, e assim a gente consegue fazer o processo de instalação. Aqui ele já tem a cara do Windows 8. Deixa eu colocar em tela cheia para vocês visualizarem que aquele arquivo que eu importei lá, o background, já está sendo utilizado aqui. Então, o lab do Quintas ATI sendo organizado pelo WSG. E aí o Bootstrap já está sendo carregado, ele já respondeu a questão que tinha de permissionamento, já iniciou o processo. Notem o seguinte, eu não respondi nada até agora e ele já está fazendo a formatação e particionamento do disco. E aí ele faz o processo e a partir daí ele começa a aplicar a imagem. Isso demora em média uns 10 a 15 minutos. Aí, depois ele faz a instalação do pacote do Office. Instalação do sistema operacional, processo de aplicação. Ele vai fazer o processo de aplicação da imagem e assim por diante. Notem que todo o processo que eu fiz lá no Customs Settings.ini, ele está aqui, ó. Quintas da ATI Build Lab, ele está executando um processo Latitude Installation e ele respondeu todos os prompts. Olha só. Mais ou menos, aproximadamente 8 minutos para fazer todo o processo. Deixa eu voltar aqui para a gente responder mais algumas questões e já ir finalizando a nossa sessão de hoje. O Thiago tá rápido no gatilho. Tamo junto. Show de bola. Isso aí. A galera está conectada e a gente vai aplicando. Lógico, isso aqui vai demorar um pouquinho mais. E a intenção é mostrar como é que vocês fazem a criação. Porque depois da criação, o processo é completamente automatizado. Depois disso daqui, ele vai iniciar a máquina. Ele vai fazer todo o processo de implantação do Office 2013 e das aplicações que vocês definirem. Deixa eu só compartilhar novamente que eu quero mostrar um site que não pode faltar. E eu já Eduardo. Eduardo. Opa, voltei aqui. Ok. Tem uma pergunta do Thiago Bayer. Para ambiente com Hyper-V, o cliente tem que estar com interface de rede herdada para que o boot via PXE funcione. Isso é verdade.
E, Se você estiver utilizando a versão 1, tá? A geração 1. A geração 2 já não necessita disso mais. e daí ele continua a pergunta. E no DHCP Server, precisa das opções avançadas de UTP para o escopo DHCP entregue para o lab e a produção desse ambiente? Sim, eu vou mostrar para vocês. Aqui, voltando para o meu server MDT. A configuração é sempre a padrão, tá? Terminou aqui. Deixa eu abrir o DHCP aqui para mostrar para vocês. Todas as informações que o Thiago falou aí, confere, tá? São especificações do WDS. Então, são pré-requisitos do WDS. Então, dentro do escopo do servidor, eu preciso ter só esse carinha aqui, ó. O que eu quiser. Então, isso é habilitar na hora que eu instalo o WDS, tá? E o escopo, as opções de escopo, a mesma coisa, tá? Então, eu preciso ter habilitado a opção 060 dentro do DHCP, tanto para as opções de escopo, quanto para as opções de servidor, ok? Quando a gente for utilizar o Hyper-V, como ele mencionou, se eu utilizar a geração 1, eu utilizo adaptadores de rede herdado. Se eu utilizar a geração 2, que já está presente no Windows 8.1, eu não preciso disso. Porém, a geração 2 só pode ser utilizada com sistemas operacionais baseados em 64 bits do Windows 8.1 e do Windows Server 2012 R2. Ok? Eu ia mostrar aqui uma coisa interessante. Deixa eu tentar mostrar por aqui mesmo, que fica mais fácil. Quando vocês forem implantar softwares, aplicações utilizando MDT, vocês precisam saber dos comandos de instalação silenciosa. Tá? Vamos saber isso, Eduardo. No site do desenvolvedor, na documentação do aplicativo, ou nessa comunidade aqui, ó, itninja.com. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir esse site dentro da máquina virtual. Opa, legal. Aqui, ó. Eu tenho todos os... Isso aqui é uma comunidade onde eles colocam esses processos. Então, vem os soft tips, né, dicas de software. Eu coloco, por exemplo, Adobe. Clique em pesquisar. E aqui eu tenho, por exemplo, Acrobat, né, que é o nome que eles deram para o software. Qual é a instalação silenciosa desse cara? Aí tem várias opções aqui, ó. Versão 10, como é que instala? A instalação silenciosa dela é /qn, MSI e por aí vai. Então eu tenho o QN, o no restart, disable arm service e assim por diante. Tá? Uma dica, itninja.com. Tá? Se eu consigo aqui. Vou aumentar o processo aqui. 3 minutinhos. Vou voltar para a apresentação. Realmente em média 3 minutos para conseguir voltar. Tá? Opa.
Pessoal, Voltei aqui. A internet não está ajudando no finalzinho. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é exatamente isso. Tá? Eu fico à disposição para caso vocês surjam alguma dúvida. Até o final de semana eu estou colocando o PPT da apresentação, a gravação e os arquivos utilizados para a criação da parte de automação disso. Tá? Agradecer a todo mundo que ficou com a gente, né? Mas antes, deixa eu passar essas informações que é bem interessante. Tem esses 2 livros aí que é bem interessante, na Amazon estão disponíveis para venda. Vocês podem ter mais informações dentro desse site, o deploymentartist.com/books, que é interessante. E vocês podem continuar estudando através do Tech Center do MDT, um blog muito bacana que é o Deployment Research, que é de um MVP na parte de deployment. Tem o The Deployment Bunny, que também é de um MVP, e o MDT é o blog do MDT Team. Tá? Todos esses links são bem interessantes, tem coisas bacanas lá que dá para estudar e aprofundar um pouco mais neste processo de implantação, migração e deployment utilizando ferramentas automatizadas. Ok? Agora, mais uma vez, obrigado a todos que ficou com a gente aqui até o momento. Obrigado ao pessoal que está assistindo a gravação também. Thiago Giroto, obrigado, cara, pela moderação, foi show de bola. E tamo junto, até a próxima. é isso aí, Edu. Parabéns pelo webcast. E valeu, pessoal. Obrigado aí por mais um Quintas da TI. E logo temos outros aí, né? Quinta-feira que vem, tamo junto. Um abraço. Um abraço, pessoal, até a próxima e continue acompanhando o Quintas da TI.